Hoje é dia do nosso quadro Autoridade Responde. E nessa segunda-feira, a gente recebe aqui no estúdio o Coronel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que vai falar sobre as ações adotadas para combater a criminalidade aqui no Amazonas. Antes de mais nada, muito obrigada. Já agradeci nos bastidores, mas faço questão de agradecer ao vivo também. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, secretário. Boa noite. Eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui com o seu público e bater um papo aqui sobre segurança pública, dizendo dos avanços, dos nossos números e do que a gente ainda vai fazer ainda de bom para a nossa sociedade. Hoje, a gente teve uma operação que foi realizada por várias frentes da segurança pública, que foi a Operação Checkmate. Conta pra gente em que consiste essa operação e de que forma a Secretaria de Segurança Pública atuou. Uma operação extremamente importante, é um desdobramento de várias ações do sistema de segurança e nesta operação específica foi realizada pela FICO, que é uma força integrada de combate ao crime organizado. Tem a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Sistema de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e a nossa Secretaria Adjunta de Inteligência, que participou ativamente dessa operação. Então, essa operação ela atinge o cerne principal da organização criminosa, que é justamente a questão do financeiro. Nós já vínhamos combatendo aí muito fortemente as organizações criminosas. No passado, nós batemos recorde de retirada de drogas das ruas. Pela primeira vez, nós saímos de uma média no estado de mais de 20 toneladas, que na verdade começa a acontecer depois da implementação da base Arpão. E ano passado, nós tiramos 43,2 toneladas. Só esse ano, nós já ultrapassamos 37 toneladas de drogas apreendidas. Mas precisa fazer sempre mais. E essa ação é justamente essa resposta. Nessa parceria com a Polícia Federal, nós identificamos uma quadrilha, na verdade, uma das lideranças dessa organização criminosa, que fazia o pagamento dessa droga que era vinda da Colômbia através de uma fintech. Então, foi feita essa operação com desdobramento de 5 mandados de prisão, 5 busca e apreensão. Essa operação ela vai continuar, mas o ponto importante foi ter atingido certeiramente o financeiro. É um prejuízo de mais de 120 milhões de reais para essa organização criminosa. Ainda na última semana, secretária, a gente recebeu aqui no estúdio um especialista em segurança pública que falava justamente desse combate ao tráfico de drogas. E a sensação que ele passou é que a gente está enxugando gelo, que o ideal seria combater o tráfico de drogas na porta de entrada, se é que dá para dizer assim, aqui do nosso estado, ou seja, na área de fronteira. A gente sabe que existe todo um déficit no efetivo. É possível fazer isso, não permitir que essa droga entre ao invés de aumentar essa apreensão? Então vamos entender, realmente é uma análise correta, porém o que a sociedade tem que compreender? Cada um tem uma responsabilidade dentro do sistema de segurança e a responsabilidade da faixa de fronteira é do governo federal. Quem deveria estar combatendo e não deixando essa droga entrar aqui são as forças que fazem parte do sistema. Eu entendo que a Polícia Federal é um grande parceiro e hoje eu falava inclusive com o superintendente. Infelizmente, o efetivo que está disponibilizado para o Amazonas é um efetivo não condizente com o tamanho do nosso estado, mas além da Polícia Federal, nós poderíamos ter, por exemplo, as ações das Forças Armadas fazendo essa contenção. A questão é, esta responsabilidade não é nossa do sistema de segurança estadual. Ainda assim, temos feito a nossa parte, apreendendo muita droga, tirando droga de circulação, mas nós temos que colocar a responsabilidade dentro do limite de cada um. Então, a gente tem conversado muito em Brasília, buscando sensibilizá-los para que façam esse trabalho. Mas, além da questão da faixa de fronteira, existem questões maiores. Por exemplo, você vê muitas das vezes uma lei que ela é permissiva. Você, quantas das vezes são noticiadas quadrilhas com apreensões de toneladas de drogas e que muitas das vezes são liberadas na audiência de custódia. Isso não é nada incomum no nosso país. Traficantes que, na verdade, são narcoterroristas que deveriam estar atrás das grades e continuam presos, continuam soltos, mesmo tendo sido presos várias vezes. Então, nós temos que repensar o todo. Volto a dizer, naquilo que concerne a responsabilidade do Estado, nós temos feito um trabalho muito forte para combater essas organizações. E quando a gente fala de tráfico de drogas, inevitavelmente é uma reação em cadeia, né? Porque acaba causando, desencadeando uma série de outros crimes e é aí que vem a sensação de insegurança da população. Nossa equipe, inclusive, foi às ruas hoje para ouvir a população e algumas pessoas mandaram algumas perguntas para o senhor, secretário. Vamos à primeira. Secretário, eu queria saber o que é que o senhor está fazendo para melhorar a segurança do povo do Amazonas, aqui de Manaus, porque ninguém vê segurança nas ruas, nos bairros.
continuam os homicídios, continua o estupro, tudo, roubo. E onde está a segurança do Amazonas? Vamos lá, então vamos começar com o que ele perguntou da questão do homicídio. Esse mês que nós fechamos agora de setembro, nós batemos uma redução na capital de 70% de homicídio. Ano passado tinham sido 67 homicídios, esse ano 23. Depois eu passo, inclusive, esse número exato, que trouxemos o slide para mostrar isso. Mas esse ano, estatisticamente, nós teremos o ano com a menor taxa de homicídio da história. Esse número ele começa a ser medido lá em 2000 e ele vem dos últimos 25 anos. A taxa de redução está em torno de 39% no Amazonas, o que vai colocar ao final desse ano o Amazonas com a menor taxa desde o ano de 2005. Então, sim, a gente está trabalhando muito, mas eu compreendo a pergunta do cidadão, compreendo a dor. Isso se dá muito pelas informações que nós temos em várias velocidades, em várias formas, e às vezes essa questão de a gente prender, infelizmente, a lei permitir a saída do elemento vai gerando esta sensação de segurança. E não se preocupe, porque nós do sistema de segurança também ficamos preocupados. A gente, muitas das vezes, prende a mesma quadrilha 1, 2, 3, 5, 7 vezes. Imagine a sensação do policial militar entrar e às vezes sair depois do criminoso e aquele criminoso ser liberado. Mas a questão é um erro da justiça? Não, são leis fracas no nosso país. Então a gente tem que exigir que essas leis mudem para que a gente possa combater e ter mais tranquilidade para o nosso povo. Estamos trabalhando muito, vários programas acontecendo, como é o caso do Recuperafone, um programa que está reduzindo absurdamente o roubo de celulares na cidade. Temos ainda o núcleo de repressão a roubo de ônibus e também a rotas. Só para você ter um número, ano passado, de janeiro até setembro, nós havíamos tido 236 rotas do Distrito Industrial que haviam sido roubadas. E esse ano, esse número caiu para apenas uma rota. Ainda faltam 3 meses para acabar o ano, não podemos comemorar, mas estamos vigilantes e levando segurança. Já no roubo de coletivos, a redução está em 59% e devemos fechar esse ano com o menor número de roubo de coletivos dos últimos 12 anos. Então, são dados que mostram que a gente está no caminho certo. Volto a dizer, eu compreendo a sensação de segurança do cidadão, mas nós também temos que ser leais com os números que são oficiais, auditáveis e que ao final do ano se transformam ali num número validado pelo Ministério da Justiça. Todo mês, esses números são enviados para Brasília, o Brasil inteiro é obrigado a fazer isso e ao final o Ministério da Justiça devolve como isso validado para todos os estados. A gente tem uma outra pergunta, também é de uma pessoa que estava no centro da capital amazonense, que também questiona essa sensação de insegurança. Vamos ouvir. Queria perguntar para o secretário, né, sobre a nossa situação aqui em Manaus, né? O que ele está fazendo, né? Qual é o projeto de segurança que ele está fazendo pela nossa cidade, aqui na questão de roubo, dos furtos que anda ocorrendo, né, na nossa cidade de Manaus. Exatamente, eu falava agora há pouco, por exemplo, de 2 programas que são muito importantes para nós. O primeiro é o Recuperafone. O Recuperafone já tirou de lojas ilegais mais de 7 mil aparelhos, já são quase 3 mil pessoas que tiveram seus aparelhos devolvidos. Inclusive vai ter uma outra entrega agora e nós temos ainda aparelhos. Aí eu peço para que você, por favor, vá lá no site da Secretaria, www.ssp.am.gov.br, porque nós temos quase 1.000 aparelhos telefônicos para devolver para muitas das vítimas que ainda não viram um edital de chamamento. Então, o Recuperafone é uma dessas ferramentas importantes que tem reduzido o roubo de celulares e, paralelo, nós temos o núcleo de repressão a roubo de rotas e a coletivos. Volto a destacar, neste ano, uma redução de 59% no roubo de coletivos na capital e praticamente zeramos o roubo de rotas do Distrito Industrial, levando segurança para a nossa população. Eu lembro que até o primeiro semestre a Secretaria de Segurança ainda trouxe o dado que nenhuma rota tinha sido assaltada. Até o primeiro semestre, esse número acabou mudando ao longo dos outros meses. Para finalizar, tem mais uma pergunta de uma mulher que claramente é usuária do transporte público. Vamos acompanhar. Eu queria saber, secretário, o que o senhor está fazendo para melhorar o transporte público, a segurança, a taxa de homicídio, o índice de roubos na cidade de Manaus. Muito obrigado pela pergunta. A gente está, como eu falei, com esses programas em andamento, programas que estão sendo muito exitosos. Então, é um conjunto de ações. Eu quero aqui destacar a todos que todo esse trabalho realizado, toda essa sensação de segurança, é o paredão, por exemplo, que consegue propiciar que a gente tenha reduções históricas. Só para você ter ideia, lá no ano de 2011, nós tivemos um pico de roubo de veículos em Manaus. Eram 5.975 veículos roubados aquele ano. Dava uma média de 17 carros por dia. Esse ano, nós vamos encerrar com um pouco mais de 500 carros roubados.
pouco mais de um carro por dia. Ao mesmo tempo, tem agora o paredão facial. Todo santo dia nós temos prendido no centro da cidade, em várias áreas que tem câmeras espalhadas já são 650 câmeras de leitura facial. Temos prendido foragidos de justiça. Isso também vai melhorando a sensação de segurança, vai tirando esses criminosos de circulação e os colocando onde tem que estar, que é atrás das grades. Então o sistema tem feito um belo trabalho. Mas eu quero destacar um ponto importante. Tudo isso só é possível devido ao belo trabalho. Quando eu falo do sistema de segurança, é o nosso policial militar, é o policial civil, é o perito, é o bombeiro. São esses profissionais que saem todo dia de casa e colocam a vida deles em risco para que nós tenhamos segurança. Mas esses sistemas conectados, é o caso agora da nossa viatura. Praticamente todo dia a viatura consegue recuperar veículos roubados. Veículos esses que tinham sido abandonados, às vezes até sem pneu. Mas a viatura vai passando, lê a placa e vê que aquele bem havia sido roubado e está abandonado. A gente consegue pegar, recuperar e devolver para o proprietário. Eu não tenho dúvidas que estamos no caminho certo, que os números estão muito melhores do que aquilo que nós herdamos. Só para você ter uma ideia, os últimos números de taxa de homicídio no estado chegaram a 35, em alguns momentos a 40 pessoas mortas numa taxa de divisão, né? Quantidade de homicídio por população. Esse ano a gente vai terminar com 17. Então hoje nós somos o 13º estado mais seguro do país e vamos continuar trabalhando muito para cada vez mais você ter mais segurança e que essa sensação de segurança chegue até nós. Eu tenho certeza que vocês estão vendo muito mais viatura, muito mais policiais, muito mais a presença do sistema nas ruas do que nós víamos no passado. Agora, por que isso acontece agora? Porque nós herdamos um sistema falido. Deixa eu lhe falar uma coisa. O último concurso do sistema de segurança havia sido no ano de 2011. E em 2020, nós realizamos, logo após a pandemia, o concurso público. Já chamamos quase 3.000 profissionais, qualificamos e os colocamos para trabalhar. Então, depois desses profissionais colocados trabalhando, nós propiciamos o que não tinha no Amazonas. Tecnologia. Você está vendo aí a imagem do paredão. Aí também a imagem da viatura, a viatura integrada no paredão. Tudo isso vai propiciando um trabalho melhor do sistema de segurança, dos policiais e para você, cidadão, a certeza de que qualquer bandido que cometa algo em Manaus vai ser preso. Secretária, a gente tem uma pergunta de um telespectador, mas antes eu não queria... Vou já colocar a pergunta na tela, mas antes eu não queria mudar de assunto sem falar de um outro ponto do paredão, que aí eu faço questão que o senhor enfatize, ainda que de forma célere, para quem está em casa, que são 650 câmeras, mas esse número pode ser muito maior, né? Porque pode ter adesão de empresários, pode ter adesão de condomínios. Explica pra gente como é que funciona para, de repente, o empresário que está em casa ou o síndico que ele quer aderir, ele pode agregar também. Como é que funciona? Vou explicar rapidamente o paredão. Fase 1 e fase 2. Na fase 1, nós colocamos mais de 700 câmeras, que são câmeras de leitura de placa, em pontos estratégicos na cidade. De modo, Larissa, que você não consegue transitar na cidade sem passar por uma câmera nossa. Então, se você cometer um crime com utilização de carro, nós vamos saber, mesmo que tire a placa, porque o sistema tem inteligência artificial e a gente consegue ler a massa daquele equipamento. Além disso, agora entrou a fase 2, que é o reconhecimento facial. Então, através do reconhecimento facial, nós temos um banco de mais de 2 milhões de faces essas que vêm da Carteira de Identidade Nacional e também da CNH, e a gente faz uma comparação daquela pessoa e identifica se ela tem mandado de prisão. Agora, você empresário, você proprietário de shopping, mercadinho, qualquer um, é um valor a partir de R$100, tem lá no site da Secretaria de Segurança e também da ACA, que é o nosso parceiro, as empresas que podem colocar essa câmera para você. Você pode colocar uma câmera de leitura de placa e também uma câmera de leitura facial. Então imagine o seguinte cenário, que os shoppings, que os condomínios, drogarias, todos coloquem essa câmera a um custo muito baixo, que é menos de R$100. A partir de colocar essa câmera, se o elemento entrou naquele estabelecimento e tiver mandado de prisão, nós vamos saber. Se ele entrou e cometeu algum crime, nós vamos ter a face dele qualificada. Então vai ser possível que o delegado solicite da justiça o mandado de prisão e a partir daí vai ficar muito difícil ele andar na cidade de Manaus. Então essa é a união de esforços que a gente pode fazer na cidade e aqui eu queria uma gentileza sua. Solicitar os shoppings da cidade que façam a integração. Porque sempre que tem um crime, principalmente em shopping, que é um ambiente privado, onde tem a obrigação legal de prover a segurança de quem está ali naquele centro comercial, essa conta tende a ser jogada para o sistema de segurança.
Então, a gente vem solicitando que os shoppings se sensibilizem e se integrem conosco. Para quê? Para que na hora de um sinistro, na hora de um ocorrido, a gente possa ter mais celeridade na resposta para a sociedade. Porque sempre que isso ocorre, vem uma cobrança para cima do sistema, porém, a responsabilidade é do shopping. A gente já vem falando isso há muito tempo. Irei convocar uma reunião para a próxima semana para conversar com as forças com o sistema que faz a segurança desses shoppings, porque é nada mais justo de que um ambiente que tem a circulação de tantas pessoas faça a integração do sistema conosco, que até agora nenhum shopping fez. Agora sim, vamos para a pergunta que foi enviada pelo nosso telespectador, que diz o seguinte: boa noite, Larissa. Informação para o secretário. Nós, moradores, aqui próximo da Praça de Alimentação do Jorge Teixeira, perdemos a paz com os paredões. Ligamos para os números 190, mas o sofrimento vai até às 7 horas da manhã. Pedimos a ajuda da polícia. Paredão, no caso, não é um sistema paredão, Sim. né? É aquele paredão de som que as pessoas tanto reclamam, que entram em contato. Muita gente diz, a gente faz a denúncia e não tem esse retorno. A gente tem feito um trabalho muito forte através da Central Integrada de Fiscalização. Vocês já viram vários trabalhos aí realizados na imprensa, todo final de semana a gente está na rua. Esse é um dos casos clássicos em que a gente deveria ter leis para chegar ali e prender todo mundo. E botar ali na cadeia durante pelo menos 3 meses. Porque é um absurdo. Todo final de semana a gente vai lá, apreende paredão, tira de circulação, na outra semana tem outro paredão. E você chega lá, acredite, são os mesmos, me perdoe a palavra, bandidos que estão ali. Os mesmos bandidos fazendo a mesma ação. A gente não se furta a estar todo final de semana na rua e retirando. Vamos lá fazer uma visita, mas vamos cobrar dos nossos parlamentares leis mais duras para tirar esses elementos da rua. Porque é inadmissível o trabalho de enxugar gelo, que aí foi dito pela população, é esse. Mas não é que nós nos furtemos a fazer o trabalho, é porque a lei permite isso. Então, vamos cobrar nossos parlamentares por leis mais duras. Fica aqui o nosso compromisso de, nesse final de semana, estarmos lá para acabar com essa graça, assim também como voltou o mesmo caso lá próximo do Dom Pedro. É um local que nós tínhamos feito uma grande operação e já me chegou a denúncia que lá também voltou. Então, esse final de semana, a partir já de quarta-feira, nós já estaremos com a CIF na rua para combater de novo o mesmo crime nos mesmos locais. Mas não tem problema, a gente vai lá dentro da legislação fazendo o nosso trabalho. Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade novamente, pelos esclarecimentos, pela gentileza de ter vindo até aqui. Sei que o senhor está com a agenda cheia. Nada. E volte sempre. Muito obrigado, quero agradecer aqui a gentileza, quero agradecer a confiança da população no sistema de segurança, na Polícia Militar, na Polícia Civil, nos bombeiros, nos peritos. Quero agradecer verdadeiramente o carinho e a confiança que vocês têm por nós profissionais. Contem conosco, nós vamos continuar aqui empenhados para que você tenha cada vez mais tranquilidade, mais segurança e que melhoremos cada vez mais a sensação de segurança. Não tenham dúvidas, o nosso empenho vai continuar e do lado aqui nós vamos trabalhar. Obrigada, secretário, novamente. Boa noite.